secretariado funcionário com a vida agora. Eu quero até parabenizar o doutor Rangel, porque o doutor Rangel já diz muito da disputa. Eu acho que a gente podia estar aqui em outro tema mais importante, que mulher está tão carente de tantas coisas. Eu já fui tão bajulado pelas redes sociais, e eu fico até coisas que não têm fundamento sobre minha pessoa, mas eu não ligo, porque eu sou um camarada que acredita em Deus. E segundo, eu tenho história de trabalho e de honestidade, que aqui todos me conhecem. Agora eu fico outro cidadão que não tem o que fazer em redes sociais, ficar conversando fiado um dos outros sem prova. Quando o cidadão tem alguma prova, pega o documento, vai no fórum. Lá que é lugar de resolver problema. Então eu fico revoltado com algum cidadão que, para falar de mim, acho que o cara tem que lavar a boca com criolina, entendeu? Para falar mal de mim. E fala aqui muitos colegas que estão aqui. Entendeu? Isso aí não me compra, não. Você foi comprado por 18 mil reais para pagar a realidade. A vida inteira. Sabe o que eu estou aqui, meu amigo? Porque eu trabalho. Eu fui motorista de ônibus, fui bater, fui vender. Não sei, nunca fui em rede social falar uma unha de ninguém. Olha, você quer algum dia se dar alguma coisa na política? Você é um cara até vistoso. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar, rapaz. Faz o que eu fiz. Entendeu? Nem falar mal dos outros. Ademar Caberino. Olha, você pode falar nas redes sociais. Eu quero ver macho falar na minha cara. Entendeu? Eu sou um camarada. Olha, eu sou um camarada. Eu não tenho estudo porque meu pai não foi dar oportunidade para estudar. Mas eu tenho família mulheres que me conhecem. Tem aqui muitos que conhecem minha trajetória de vida. O que eu fui? E graças a Deus eu sou vereador por 7 mandatos mais votados da história de Muriaé. Não é com mentira, não é com conversa piada, não. E você pode gravar para fazer o que você quiser. Eu não me ligo, não. Amanhã eu tenho prejuízo de fora. Eu vou te ouvir. Amanhã você vai me descer o cacete. Aí eu vou precisar me promover. Eu vou me promover. Trabalho até hoje. E eu sou testemunha. Um trabalho está sendo honesto. Não está tendo corrupção para ele falar. Agora você amanhã pega, vai lá, fala do Ademar, fala do outro vereador, não fala o nome do vereador que você falou, eu fiquei muito indignado quando você falou de mim. Mas eu não liguei muito, porque Deus é maior. E com as suas palavras, você não vai me vencer. Você pode falar de mim o que você quiser. Você vai me promover. Eu estava pensando que você vai se candidato a vereador, mas é capaz de você, porque de vez em quando parece engraçado, mas ele não vai sair com capote. Aí ele não ganha mais. Aí ele mete o cacete. Mas eu vou voltar de novo, só para me testar, porque talvez você vai me derrubar. Porque teve um que falou que você vai ser candidato a prefeito. É em rede social, está dando muito voto. Se quiser voto, é trabalho. Rede social não dá voto ninguém, não. Rede social é conversa piada pura. Eu já voto em rede social. Olha, sou presidente. Internautas, o meu cordial boa noite. Senhor presidente, venho até essa tribuna agradecer a presença de todos os muriaenses novamente, a presença dos funcionários e justificar o meu voto. Voto este que eu tenho direito e a prerrogativa de usar, feito esse eleito pelo povo de Muriaé. Ao ouvir a leitura da denúncia, notei que dentro da denúncia eu não vi improbidade administrativa, não. No sentido de que nós temos que zelar e cuidar dos interesses públicos, sim, certo? Mas eu não vi improbidade administrativa no sentido de que desvio de verba, desonestidade, falcatrua. Aí foi digamos que foi alguma coisa que ele disse que incomodou ou alguém se sentiu prejudicado. Mas o certo, se ele tivesse feito alguma falcatrua, desvio de verba, igual acontece por aí, mas eu não vi isso. Por isso eu voto contra a representação. Muito obrigado. Eu quero trazer aqui
para além da discussão da representação, algo muito importante, porque os dois vereadores que me antecederam, eles trazem para essa tribuna a prova maior da riqueza que representa o parlamento brasileiro, de modo muito especial. Porque dentro da Câmara de Vereadores, da Assembleia de Minas, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, a gente tem representantes da sociedade de todos os níveis. Nós temos acadêmicos, religiosos, professores, motoristas de ônibus, pedreiros. Isso me fez lembrar uma obra de Michael Sandel que chama Tirania do Mérito. E em parte dessa obra ele diz o seguinte: o diploma e o credenciamento acadêmico não substituem a vivência e as experiências do bem comum. Mas hoje aqui nós tivemos, e foi importante que eu ficasse para falar como terceiro orador nessa noite e nesse momento, que nós tivemos da parte do Rangel uma aula, como eu já esperava que acontecesse, sobre as questões jurídicas que envolvem essa representação, para de maneira muito clara e muito simples desqualificar aquilo que não tem absolutamente fundamento nenhum. E nós vimos da parte do Ademar a vivência de alguém que está aqui há 7 mandatos, que já enfrentou todo tipo de representação e todo tipo de perseguição, as palavras de algo que vem da voz de um vereador que representa a população, assim como o Rangel trouxe aqui a voz de quem representa a academia, de quem representa o curso de Direito, de quem representa a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Então nós tivemos 2 exemplos importantes. Mas para além disso, eu quero dizer da responsabilidade dessa casa, todas as vezes que nós levantamos algum assunto que pode gerar alguma polêmica. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Brasil vive hoje um abismo em que a população vive numa linha extremamente tênue entre o que é verdade e o que é mentira. E hoje, de modo muito providencial, o Delcim mesmo, homenageou Paulo Vitor, que tem a missão de, com a sua profissão, trazer a verdade. Porque quando alguém que tem a função e a obrigação de falar a verdade traz a mentira, o resultado que a gente tem são coisas como as que nós estamos vivendo aqui hoje. São representações infundadas que pedem a cassação de pessoas que notadamente estão trabalhando para o bem comum e que, se alguém aqui não concorda com o que faz, paciência, que se candidate a prefeito, que se eleja e que faça diferente, porque ele está fazendo aquilo que o coração dele manda e aquilo que a população confiou nele através do saudoso prefeito José Braz. Porque hoje aqui, aliás, antes eu quero relembrar esse plenário, que na semana passada, antes dessa representação com o fato novo ser representado, nós tivemos aqui nesse plenário alguém que puxou outro vereador para dizer e insinuar que havia ilegalidade na pintura do muro da Escola Municipal Sebastião Laviola. E se alguém não lembrar, pode jogar no YouTube, pode conferir na ata, porque isso foi dito aqui. E coincidentemente, depois dessa fala, esse fato novo foi incluído nessa representação para ser protocolada na Câmara. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental que as pessoas da cidade saibam o que uma mentira ou uma leviandade pode causar. E eu quero aproveitar esse momento para desconstruir uma outra mentira que foi dita aqui hoje. Só que quem vai desconstruir ela não sou eu, não. Eu vou colocar para vocês aqui agora um áudio do administrador da UPA, o administrador da InSaúde, falando sobre os pagamentos dos médicos. E aí eu peço só um minuto para achar esse áudio. Mas o processo normal não tem atraso com os médicos. E foram parte toda da medida, até o mês de março também. Então, no mês de março, você atrasou todos os médicos. E não tem atrasado a prefeitura com a saúde, não. Você quer que eu fale aí? Eu posso chamar de uma forma. Esse aqui
prefeitura com a saúde, não. Você quer que eu vá daí? Eu posso ajudar de alguma forma. Esse é o da UPA, falando sobre o pagamento dos médicos. Esse é o risco de vir aqui investido num mandato eletivo para insurgir a população, dizendo no mínimo leviandades sobre a administração pública. Esse é o áudio do administrador da UPA. Agora eu quero dizer para vocês que, para além disso, nós temos outras instituições de saúde no município que de fato atrasam o pagamento dos médicos, doutor Felipe. Infelizmente. Às vezes eu consigo. Então eu queria só para finalizar, deixar aqui a importância de que nós tenhamos responsabilidade. E como o vereador Rangel disse, eu aqui também votei contra a infundada representação do vereador Cheiroso e contra a infundada representação da vereadora Miriam, e farei isso quantas vezes for preciso, quando se tratar de uma injustiça, assim como farei com o doutor Marcos. Representei contra o vereador Carlos Delfim, porque há um crime. Tanto como há um crime que há uma condenação em primeira instância. Enquanto não houver crime, eu não voto e eu no caminho contrário e subo nessa tribuna para defender, porque assim como o Rangel e todos os outros vereadores, eu fui eleito para cumprir rigorosamente e fiz um juramento de cumprir a legislação, a Constituição Federal, Estadual e a lei orgânica do município. Eu não vou expor aqui o secretário que eu entrei em contato com ele e falei do atraso do pagamento dos médicos na UPA, e o secretário me mandou um áudio agora no início de março falando que tinha pago o mês de janeiro e que já estava pagando o mês de fevereiro. Eu só não vou expor isso porque eu não quero aqui expor o secretário que me prestou conta do trabalho dele. Agora, Só que eu um pouquinho, vou aproveitar como tem um compromisso com a verdade, está muito alterada a reunião, vamos pedir o documento do dia desse pagamento. Exatamente. Vamos mostrar que a sociedade vai seja bem fácil. Vamos pedir o documento, porque falar até papagaio fala. Vamos pedir documento, que é o documento que vai provar quem está falando mentira nessa tribuna. Primeiro, eu quero dizer uma coisa. No mês de dezembro, no início do mês de dezembro, eu fiz um requerimento à Secretaria de Saúde, pedindo que a Secretaria de Saúde tomasse providência com relação à dengue, que muitas pessoas já estavam reclamando da presença dos mosquitos. E naquela ocasião, eu tive a resposta da Secretaria de Saúde que existiam regras e que, portanto, essas regras, elas ainda, segundo a Secretaria de Saúde, elas precisavam esperar acontecer uma epidemia para começar a passar os salários que são criados para vir aqui levantar bandeira para defender político. Todos que estão aqui em cargos comissionados estão aqui porque certamente foram exigidos para estarem aqui sob o preço de perder os seus cargos. Agora, senhor presidente, eu quero dizer uma coisa aqui, senhor presidente. Eu nunca vou me abster e deixar de falar o que eu tenho que falar como vereador. Sabe por quê, senhor presidente? Eu fui eleito pelo povo, um povo sofrido, um povo que paga seus impostos e que na hora que mais precisa de saúde não tem, na hora que precisa de educação, não tem educação. Porque eu adverti numa reunião com respeito a umas postagens que foram feitas, eu até falei que não trataria do Dr. Marcos Guarino da forma que ele estava referindo aos vereadores, porque eu não faltaria com ele de forma alguma. Primeiro, porque ele é o prefeito, e segundo, eu já tenho uma amizade antes de política com o Dr. Marcos Guarino. É uma amizade. Eu sei separar muito bem o que é
uma amizade, o que é política. E nós temos aqui várias pessoas, muitas pessoas, que eu conheço até de outras gestões, e que também sabem separar as coisas. E sobre a questão do muro da escola Sebastião Viola, eu vejo até assim uma expertise muito grande, uma evolução por parte daquelas crianças em desenhar daquela forma. Os desenhos escolhidos, né, classificados, eu vejo que eles têm um talento enorme, porque me parece que os desenhos foram pautados dentro de me parece, um concurso que foi promovido. Mas o que também mais me espanta é quando nós abordamos o tema de segurança. E nós vemos que não só na esfera federal, como na estadual, e como também na municipal, vereador, eu entendo e tenho essa convicção que é uma política que não vai trazer segurança. Com respeito à questão da saúde, não é por a política que eu faço, as pessoas que estavam no gabinete do Dr. Marcos Guarino quando ele assumiu, que ele me convidou, eu fui bem claro, e precisar, o que fosse preciso da minha parte, poderia contar comigo, com o meu voto, mas que eu não deixaria de ser o vereador enjoar. Está lá, está gravado, chato, fiscaliza, e o doutor Márcio falou, a porta está aberta para você precisar. Vou continuar sendo amigo de todas as pessoas que estão aqui. Eu sei que muitos precisam trabalhar, mas também discordo de alguns excessos, porque eu sei que tem muitos aqui que são profissionais, que podem somar, mas também sabemos que tem uns que têm que estar dentro da gestão para não criticar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Eu não sei se nós teremos tempo depois para defender o voto, então vou antecipar meu voto aqui. Eu sou contrário à abertura desse processo de cassação. E vou já de antemão justificar. É óbvio que a explanação do Rangel, que é doutor em leis, já por si só desmanchou toda aí a fundamentação do requerimento, a representação, melhor dizendo. Mas eu gostaria de fazer duas observações aqui. Primeiro, no tocante à Secretaria de Saúde, que eu tenho a pessoa da secretária Luísa Agostinho de Andrade, uma pessoa extremamente comprometida, responsável e competente para o cargo que ela ocupa, na minha opinião. E essas questões da quantidade de casos notificados, me ocorre que pode estar acontecendo em outros municípios, não só mineiros como brasileiros, subnotificações. Muito provavelmente seja ocorrendo subnotificações. E aí, quando se faz o trabalho correto, tem registro. O problema da dengue no Brasil não é exclusividade do Brasil, não é exclusividade de Muriaé, e alarmantes desses ataques nas escolas. E eu tenho uma preocupação muito grande com a arma de fogo. Nós tivemos aí um fomento da utilização da arma de fogo, com decretos e leis que favoreceram, facilitar a aquisição de arma de fogo. Vou citar um exemplo para você, vou aproveitar a minha fala, eu sou bem sucinto, mas eu gostaria de frisar esse ponto aqui, que é de suma importância para os residentes que nos acompanham. Estava eu num bairro afastado dessa cidade, com bastante problema social como os demais, e um cidadão, vamos usar aqui o que já virou, cidadão de bem, me disse, as palavras dele sobre reportando, o que ele disse? Que o vizinho estava adquirindo munições, porque ele tem o direito de adquiri-las, e as estava revendendo.
Reverendo, há controle sobre isso? Há controle sobre isso? E se essas armas que não são brancas começarem a chegar nas mãos das crianças? Eu disse aqui recentemente, numa outra oportunidade, na sessão anterior, nós vamos importar um problema da América do Norte para nós? Então, as ações educacionais junto às crianças, conscientização, também tem que ser ampliadas para a população adulta. É contrário à abertura do processo, pelo exposto aqui. E eu realmente concordo com a ação, aliás, enalteço a ação da Secretaria de Saúde no município de Mulher. Muito obrigado. De ter uma arma, o que importa é o que você faz com ela. Porque faca não foi feito para matar, machado foi feito para cortar a arma, não foi feito para matar. O que importa é a responsabilidade é a lei cumprir isso. E o representante falou tantas calúnias de mim, tão longe, né? Porque nós estamos pertinho. Tantas calúnias, né? Sabe o que leva o caminho do mal? Eu tenho medo de onde você vai chegar. Você sabe por quê? Como é que eu comecei a minha carreira de médico? Quando eu cheguei em Muriaé, eu comecei a ter lá os aranhas e até os 46 idosos de graça. Eu estou pedindo no meu consultório, eu faço alguma coisa para Deus. Eu nem te conhecia, graças a Deus que eu te conhecia. E você vem falar de mim sem me conhecer, rapaz? Vai olhar a sua vida, vai ver o que você faz. Não é assim que você vai conquistar se ser um vereador, um prefeito. O caminho é outro. Seja bom, faça as coisas boas, você vai colher o bem. Você vem aqui numa representação sem nenhum fundamento. Sabe o que vai acontecer? Derrota. Você vai sair daqui derrotado. Os votos já estão certos. Então não falo. Eu quero mudar isso aí que a gente falou. É meu nome, né? Eu vou mudar isso aí que você falou. Citei seu nome, você citou o meu várias vezes. Faz o que você quiser, porque eu já vi. Você já está processado por mim, criminal e penal. E só vai pagar por tudo que eu fiz que você fez. Só vai pagar pelo crime que você fez. Para aprender a não ficar fazendo essas besteiras que você está fazendo. Mas assim, eu sempre quando eu me refiro a alguém, doutor Christian, eu falo nominalmente. Eu não gosto de indiretas, eu acho isso demasiado covarde. Então, só para poder refutar aqui, eu não quis atrapalhar o pronunciamento do colega Valdinei, pessoa contra a qual não tem absolutamente nenhum tipo de disposição, embora eu acredite que a recíproca não seja verdadeira. Ele fez uma menção aqui, primeiro, de que aqui não é delegacia, então só pode estar se referindo a minha pessoa, mas eu não cito não, né? Talvez para quem não tenha a oportunidade de me dar um direito de réplica. Mas, Valdinei, só para uma questão assim, até de justiça, você falou assim, tem vereador aqui que vai para a rádio e fica falando de política. Eu participo de um painel na Rádio Moriaé, nas terças e quintas-feiras, que é exclusivamente policial. Eu sempre tive ética em todas as atividades laborativas que eu exerci. Seja como professor universitário, outrora como advogado, atualmente como delegado, e participando, sem receber um centavo sequer, desses painéis, que eu sou convidado, segundo o diretor executivo da rádio, pelo meu mérito, pelo trabalho, pelo legado que eu já mostrei aqui na cidade como agente de segurança pública. Quem algum dia aqui assistiu qualquer painel meu de plantão de polícia falando de segurança pública, eu desafio alguém a falar que algum dia eu falei de política e me manifestei como vereador. Inclusive, o âncora que participa do programa comigo, o radialista Gilson Júnior, está aqui e é testemunha. Então, o colega ficou concluído e inicialmente eu não tinha falado isso para ele, eu tinha falado para o representante. Quando eu falei que a rede social é um espaço democrático, dá espaço para todo mundo, mas tem gente que está atrás de live, a rede social também deu espaço para quem quer trazer coisas boas, mas também para quem quer proliferar fake news, leviandade, caluniar as pessoas, enfim. Quando ele falou do trabalho dele, que tem seguidores orgânicos e tal, bom, eu não sou um expert em rede social, eu prefiro acreditar que a minha rede social, ela sim é orgânica, porque eu tenho 11.300 seguidores, sigo mais ou menos 1.500 pessoas, e eu fiz pouco mais de 800 publicações desde a vez que eu entrei no Instagram. Ele tem 8.000 seguidores e segue quase 5.000.
tendo feito quase 3.000 publicações, e ele paga, sempre contou com uma estrutura de marketing por trás. Tanto que quando foi aqui representado pela sua cassação, ele botou a culpa, né, na publicação que ensejou a representação contra ele, a equipe de marketing que trabalhava para ele. Então, meu senhor orgânico, não tem ninguém manipulando as minhas redes, ninguém fala por mim, eu sou responsável por tudo aquilo que eu publico, de um público presente. Eu estou na frente de uma pluralidade de testemunhas. Me desculpa aqui ser um pouco professoral agora, mas os delitos contra a honra, seja a calúnia, a difamação, a injúria, que estão no Código Penal, eles, para sua consumação, não necessitam ser levados a efeito necessariamente de maneira verbal. Você pode injuriar alguém com gestos, com símbolos, com desenhos. Por que eu estou dizendo isso? Todo mundo que subiu naquela tribuna, meu amigo cheiroso, né? O representante olhou de maneira muito concentrada e ele continua nas mãos ali com um maço de notas de dinheiro. Se ele estiver pensando, e aqui, desculpa, é uma dedução, Valdir, mas entendendo os vereadores pela não abertura do processo de cassação, se ele jogar notas no plenário fazendo uma alusão de que esse plenário foi comprado, já estou antecipando o doutor Lucas Bencorrêa, se eu estiver errado, né? A calúnia, que é uma imputação de um fato falso definido como crime, a calúnia ou a própria injúria estará configurada. Eu já pedi o acionamento da PM, se houver essa conduta dele aqui, e eu tenho aqui uma pluralidade de testemunhas, se ele fizer isso, fazendo uma alusão de que os vereadores dessa casa foram comprados pelo Executivo, e os servidores estão aqui presentes, ele já sai daqui preso. Só isso. Silêncio, agora está uma votação. Senhor presidente, eu voto contra a representação do autor. Contra a prefeitura. Anderson Oliveira da Silva. Contra a abertura. Antônio Afonso Soares Camargo. Celso Ricardo Oliveira. Contra a abertura. Cristian Danos Bahia. Contra a abertura, senhor presidente. Delson Augusto Amado Andrade. Contra a abertura. Devair Gomes Correia. Contra a abertura, presidente. Elvando Maciel da Silva. Contra a abertura, senhor. Frederico Faria Silva. Contra a abertura, senhor presidente. Miriam Vaquim Barbosa. Contra a abertura, presidente. Rangel Martins de Oliveira Baia. Contra a abertura. Reginaldo Souza Rodrigues. Contra a abertura, presidente. Valdinei Lacerda da Silva. Senhor presidente, eu vou me abster. Pessoal, primeira votação. Por favor, senão vai ter que suspender a votação. Por favor, eu vou me abster. Vanderlei de Gomes. É uma votação só. Contra a abertura do papel. Valteci Desculpa, eu estou dizendo o seguinte: se começar muita bagunça, vai ter que paralisar, vai ter que tomar tudo de novo. Valteci Rodrigues da Rosa Júnior. Contra a abertura. O Hélio Forim Francisco de Assis Silva. Abstenção de Forim e do Valdinei. Tem algum vereador inscrito para tribuna hoje? 10 e 14 contrário, ele vai ser arquivado o processo de cassação. O respeito foi uma dúvida de reunião, ninguém faltou o respeito por ninguém.